No dia a dia do meu trabalho, muitas pessoas me procuram para fazer avaliação de gemas e de metais preciosos. Eu, desde garoto, trabalho com gemas e metais preciosos. E é impressionante como as imitações se parecem com as coisas legítimas. Recentemente eu recebi uma peça que tinha umas esmeraldas, eu vou mostrar para vocês. E só quando eu levei para o laboratório eu tive certeza absoluta que não era. Era uma parte de esmeralda e uma parte de vidro colado. Existe alguma coisa na Bíblia que deixa margem de dúvida? Na nossa vida religiosa presente, nosso tema de hoje vai falar sobre o poder deixado por Jesus, comissionado aos discípulos, num dia especial, e como esse poder se apresentou, não é isso, Ridley? Nós vamos convidar você que se inscreve no nosso canal, que dá o like, que compartilha com seus amigos. Nós vamos conversar com a oração, pedindo a bênção de Deus para esse estudo, e você vai abrir a sua Bíblia em Atos 2, tá bom? Ele faz a oração? Sim, oração, né? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por o momento que estamos aqui para falar da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito faça presente no nosso meio, abra nosso entendimento, ao nosso ouvinte, nosso amigo que nos assistirá. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas te pedimos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. O livro A Vinda do Consolador, de Leroy Fromm, diz que essa cena do capítulo 2, do verso 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O capítulo que eu li sobre o momento antes disso era de uma profunda tristeza. Jesus tinha ido ao céu, ele prometeu o Consolador, e aquele momento em que os discípulos esperavam, e eles viviam juntos, estavam juntos. Aqui eles estavam juntos porque eles estavam tristes. Mas neste momento desce o Espírito Santo de forma poderosa no dia de Pentecostes e de forma extranatural. Ou seja, eles viram como línguas não eram línguas, como que de fogo não era de fogo, não queimou eles. Mas o fato é que eles saíram dali preparados para quê? Para anunciarem em todas as línguas. E a Bíblia diz aqui, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. De todo mundo, de todas as nações, tinha gente, Ridley. E eles falavam, e cada um entendia em sua própria língua. E hoje nós temos a caracterização do Pentecostes como tocar em manto sagrado, orar em águas, sapatear, falar em línguas que ninguém consegue descrever. Mas a Bíblia aqui fala que o Espírito Santo foi concedido para a pregação do Evangelho. Eu estou errado? Eu queria agradecer, por mais uma vez estarmos aqui, o nosso ouvinte, que assiste o canal Eu Creio.
mais uma vez estamos aqui. Como vimos na semana passada, no estudo anterior, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aqui esse Atos, quando o Sérgio leu aqui na introdução, Atos capítulo 2, a gente tinha algumas coisas interessantes, algumas coisas importantes para a gente visualizar aqui. Nosso tempo é curto, mas a gente vai dar o pontapé para que você depois busque mais buscar a mensagem na palavra de Deus. Primeiro, os discípulos ficaram tristes, né, porque Jesus ali tinha sido crucificado, mas também ficaram alegres porque que ressurgiu. Passou 40 dias com eles, mas ele estava ali obedecendo uma ordem de Jesus. Diz: olha, vocês vão ficar 10 dias, vocês vão ficar reunidos no cenáculo, só vão sair de lá até que o poder que vem do alto vai revestir vocês, até que a pessoa do Espírito Santo chegará, aquilo que ele prometeu lá. Nós vimos no estudo passado. A gente viu que ele prometeu que ele enviaria outro. E o interessante é que no capítulo 2, no capítulo 1 de Atos, que a gente vê antes um pouquinho do 2, né? Diz assim: então eles estavam reunidos, que era uma ordem que Jesus tinha dado a eles. Capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que já é seu tempo de restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. O Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, aí foi o que Jesus disse para eles, ao descer do céu sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí aqui diz que, dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas e ele foi levado aos céus. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que, primeiro, uma ordem de Jesus de ficarem reunidos até que do alto fosse revestido. Que eles deveriam aparar suas arestas ali, eles tinham que viver em comunidade, sem muitos problemas que eles tiveram durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Mas uma coisa interessante que diz que recebereis poder ao descer do céu o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, quer dizer, em todos os lugares. Eu gostaria de compartilhar isso, é bem interessante. Quando Jesus diz que nós deveríamos ser suas testemunhas, ele diz para os discípulos, e essa palavra é para nós, eu creio que é para nós, a testemunha, ela não faz nada mais do que testemunhar. Quando a gente falou no estudo anterior, que o Espírito Santo, o papel dele é de convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o papel nosso é testemunhar do poder do Espírito Santo, é isso que é uma mensagem que eu quero deixar bem claro. Nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Querer converter as pessoas. Porque muitas vezes nós, na empolgação, queremos convencer as pessoas. Nós não temos esse poder. O que foi dito a nós é que nós devemos testemunhar. Jesus não disse: vós sereis meus advogados. Ele diz assim: vós sereis minhas testemunhas. Porque a verdade não precisa de advogado. A verdade não precisa de defesa. Ela é verdade e sempre será verdade. Agora eu tenho que testemunhar dessa verdade na minha vida, para que aí sim eu possa estar fazendo o trabalho que Jesus disse que eu deveria fazer. Anunciar, testemunhar, viver. Então, quando nós mudamos a posição do nosso trabalho, daquilo que foi designado para nós, eu tento convencer as pessoas, eu tento defender a verdade, e a verdade não precisa ser defendida. Então, o que nos basta é testemunhar em todos os lugares que você for. Então, esse é um ponto interessante e importantíssimo quando a gente vai estudar sobre esse assunto, que é o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Ele não te dá poder de convencer as pessoas, ele te dá poder para você testemunhar daquilo que ele fez na sua vida. Testemunho seu não é contar testemunho dos outros. Nós temos que contar o nosso testemunho. Outra coisa que me chamou a atenção é que nós, no estudo passado, vimos o ministério do Espírito Santo. Nós vimos que
O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. O Espírito Santo vem para convencer da justiça, O pecado da justiça do pecado, da justiça do juízo. Ele vem para confortar aqueles que já aceitaram. Ele vem para consolar os que estão tristes. consolar os que estão tristes e animar os que precisam de ânimos, que estão como... É o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. E é o fogo no sentido da sua presença, porque Deus é vida e o fogo representa essa vida. Mas aqui está dizendo que a finalidade de tudo isso é para que sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A finalidade do Espírito Santo é para que nós preguemos o Evangelho, que houve ruptura no céu. É isso que nós estamos fazendo. Houve a origem do mal, houve o perdão oferecido por Cristo. As sequências, as sequências de estudos que nós estamos falando é o cumprimento desta ordem de Jesus através do Espírito Santo agora. O Espírito Santo não desce para ter na casa de um irmão uma revelação. O Espírito Santo não desce para que as pessoas tenham um dom, um pseudo dom de profetadas. Ou seja, eu quero demorar um pouco sobre isso, Ridley, porque a Bíblia diz aqui que apareciam distribuídas línguas de fogo, ou seja, eles receberam um dom. Eles eram pescadores. O mais culto aqui não era discípulo. Paulo não estava aqui e Lucas não estava aqui. E nem Judas. O mais culto era Mateus. E eles, outros eram pessoas rústicas. Mas aqui ele diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que a possuiu de perplexidade, porque cada um as ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admirando, dizendo, vede, não são porventura aqueles galileus, todos esses que estão aí falando, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. O dom de língua, o dom do Espírito Santo, foi um dom real. Foi algo sobrenatural. Um curso intensivo do FESC, ou seja, o Espírito Santo capacitou aquela pessoa a falar e os outros a ouvirem. E isso é que é o nosso testemunho. Ou seja, existem pessoas que só vão se converter quando você falar. Existem pessoas que só será alcançada pelo seu testemunho. Se eu testemunhar, ela não vai se converter. Mas o Espírito Santo, eu falo isso para minhas filhas, eu falo isso para meus filhos, que Deus deu a vida a nós. E eu queria tocar nesse ponto do testemunho pessoal que você falou. Ah, mas nós vimos tal milagre em tal pessoa, em tal coisa, em tal momento, em tal lugar. E os nossos? Você é adventista por uma convicção. Você já era um bom cristão. E eu ia te perguntar isso em qualquer momento. Você era batista, um batista fiel, era uma pessoa que já era religioso no sentido de conhecer a Bíblia, de ter uma vida devotada, mas aí você passa a receber estudos e você passa... quando nós estamos aqui nesse ambiente, nesse estúdio iluminado, se a gente dobrar a iluminação, ela vai apagar a luz que está acesa ou vai aumentar a luz que temos? Aumentar, né? Então, o Espírito Santo vem para que a gente pregue o Evangelho. É isso, irmão? Então, e outra coisa muito interessante é que eles estavam preparados. Jesus, depois de crucificado, ressuscitou 40 dias, depois mais 10 que ele pediu. Completou-se 50 dias, que é o Pentecostes. Por que eles estavam sendo preparados? Eles estavam preparados para ficar revelando alguma coisa? Não, eles estavam preparados para pregar, porque não havia em momento melhor de pregação, de falar de um fato que tinha acontecido há 50 dias antes, do que
a Jesus morto e ressuscitado. E ali estavam pessoas judeus nascidos em todo o mundo. Porque o judeu, ele nasce em qualquer outro país, ele nasceu no país, mas ele é judeu. Então estavam ali judeus, aí tem a lista da Capadócia, de Cita, né? Todas as cidades estavam aí. Então ali tinha judeus de todos os lugares que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então esse era o momento onde os discípulos precisavam de falar, por isso eles foram revestidos do poder do alto, para falar no idioma que aquelas pessoas entendessem, que entendiam ali, para que o evangelho fosse pregado, para que o Cristo crucificado e ressurreto fosse pregado. Então nós temos que ver que Pedro e os discípulos estavam ali nesse dia testemunhando daquilo que o poder do Espírito tinha feito na vida deles. O poder da palavra de Cristo tinha feito na vida deles. Então, nunca mudou o objetivo, nunca mudou a função do Espírito Santo, nunca mudou. Vai até o fim. Nós vamos terminar daqui a pouco falando da comissão que foi dada a nós, de pregar o Evangelho a todos, porque Deus nos concedeu. Jesus disse que toda a autoridade dele, nós vamos ver. Mas o que é mais interessante, é que nós temos que entender, é que nós temos que testemunhar, deixar de ficar defendendo a verdade. Nós temos que testemunhar o que a verdade fez na sua vida. Porque se você não tiver um testemunho seu para dar, essa verdade só serve para os outros. Porque nós não podemos falar de uma verdade que não serviu para nós. Eu não posso falar de uma coisa que ela vai servir para o outro. Eu vou dar remédio para o outro e eu continuo doente. Então, é a mesma aquela coisa que a pessoa quer emagrecer e vai lá no médico que vai atender ele, o cara é um gordão. Aí o cara vai olhar e vai dizer, o que eu vou fazer aqui, sendo que o que ele receita é só para mim. Então, nós temos que entender isso. E essa verdade, ela tem que ser vivida e aí testemunhada. Se as pessoas não verem o testemunho de Jesus em nós, o trabalho é em vão. Então a preparação que Deus faz é para que tudo tenha um momento exato, um momento específico para isso. E aqui em Atos foi. E aqui diz assim, naquele discurso de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, ele diz assim, 2,38, respondeu Pedro. O pessoal perguntou o que eles deveriam fazer. Ele diz assim, arrependam-se cada um de vós e sejas batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Receberão o que? Qual dom? O dom de testemunhar. Não é um dom de advogar, não é um dom de ficar revelando, profetada. Então é o dom de testemunhar, o dom do Espírito Santo. Então o que eles tinham que fazer? Arrepender e se batizar em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e aí sim receberão o dom do Espírito Santo, que é o assunto de nós. O poder dele, o dom que ele nos concede. Porque Jesus, quando foi ressurreto, ele disse que teria dons aos homens. E aí diz assim, aí vem a passagem que nós vimos no estudo passado, que Jesus enviaria o Espírito Santo, se cumpriu nesse dia de Pentecostes. Aí por isso muitos acham que o Espírito Santo começou a trabalhar nesse dia. Mas como foi dito também anteriormente, não, o Espírito está desde a criação. As três pessoas da Trindade estão desde a criação do Éden, desde a criação de todas as coisas, e eles vêm atuando. Aqui foi um momento onde que Joel tinha profetizado, e que aqui nós entendemos profeticamente que é a chuva temporã, é a chuva para plantação. E agora nós temos que estar preparados agora para o que virá breve, a chuva serôdia, porque é a chuva para colheita. Aqui foi para plantar, e agora nós vamos ter a chuva da colheita. Então que nós sejamos essas pessoas que possamos buscar o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos fazer parte desses que estarão na colheita, na chuva serôdia, receber a chuva serôdia para a colheita que virá breve. Os sinais anunciam. Qual a nossa missão? Já ouço os passos de um Deus que se aproxima. E a nossa missão hoje, como recebedores desse Espírito Santo, que nos convence a cada dia do nosso pecado, da nossa condição, que nos convida ao arrependimento e gera em nós o arrependimento. Eu quero deixar isso bem claro. O cristianismo é a única religião, vou repetir, que já falei isso em outros programas, que você não se salva por fazer coisas. O Espírito Santo, ele não habita em você
porque você determina, mas porque você permite que ele atue. E essa permissão, Jesus disse que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Jesus é educado, o Espírito Santo, ele é educado. E o Espírito Santo, ele começa a atuar na vida do cristão. E você conhece através de quê? Nós vimos em Gálatas que o fruto do Espírito Santo é o amor. Não existe cristão que não ame. Não existe o fruto sem o amor. Exatamente. O fruto é o amor. Sim, o fruto é o amor. Então ninguém é longânimo sem amor. Ninguém tem piedade sem o amor. Ninguém tem domínio próprio sem o amor. Nem alegria. Nem alegria, não é? Então, mas Jesus deixou, você quer falar sobre isso, eu sei que você vai falar, a grande comissão. Porque, como eu disse aqui antes, Deus tem um propósito em todas as coisas. Se os discípulos, diz para os discípulos ficarem ali por 10 dias, lá no cenáculo, é porque ele tinha já preparado o terreno, já estava preparado, só faltava ter as pessoas, precisava de jogar a semente. Então hoje também, aí nós vimos o resultado, né, no capítulo 2 de Atos, você lendo aí, 5.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Então, um discurso de um pescador, que não tinha nenhum conhecimento de faculdades, nem lá com os rabinos da época, mas Deus o usou, porque ele deixou que fosse usado pela sua simplicidade e coração puro. Então, quando Jesus foi subir aos céus e teve a grande comissão, ele falou para eles assim, isso é muito interessante, está lá em Mateus capítulo 28. Essa grande comissão foi para eles e é para nós. Cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um da sua maneira, mas somente uma pessoa que estaria nos dando esse poder. Ele diz aqui em Mateus 28, a partir do verso 18. Ele diz assim, Jesus disse, é o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ele diz assim, Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, essa grande comissão é a única coisa que nos importa quando você diz, eu sou um cristão, eu fui convencido pelo Espírito Santo e aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso aqui tem que estar na sua mente. Ide, portanto, nós somos cristãos, nascemos no reino de Deus como cristãos missionários, porque a missão de ide, a missionário vem da missão. A nossa missão é única e exclusiva essa. Levar o evangelho às pessoas, das boas novas de salvação. E aqui o mais interessante é que nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer não adianta eu me convencer do pecado, não adianta eu me convencer da justiça, não adianta eu me convencer do juízo, não adianta eu saber que Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um glorifica o outro, não adianta eu saber que a Bíblia é verdadeira e guardar para mim. Não adianta, porque ela foi para a salvação de todos. E aí, o que nós temos que crer é que quando Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada pelo Pai, toda autoridade, no céu e na terra. Aí, então, essa autoridade, ele estava ali, aqui, nessa grande comissão, ele estava nos concedendo essa autoridade. Eu estou dizendo assim, eu tenho toda a autoridade e eu vou conceder, porque o ide, eu estou falando para vocês, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você lembra lá do toda a Judéia, até os confins da terra, testemunhos? Não mudou, é fazendo discípulo, testemunhando. Não é pegando na paulada e dizendo não que você tem que converter, você tem que aceitar. Não tem que aceitar. O Espírito Santo que convence. O que nós devemos fazer é jogar a semente, é semear,
semear a palavra, levar a palavra. Quem faz o convencimento é o Espírito Santo. Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Mas é porque muitas vezes nós queremos que ela volta com sim, mas o não também é uma resposta. Ela não volta vazia. E aqui, quando ele diz toda autoridade foi dada, eu estou considerando a vocês, é nos céus e na terra. É autoridade. Agora não é autoridade de determinar nada. Não é autoridade que você determina isso, determina aquilo, não. É a autoridade de você testemunhar daquilo que fez. E aí é interessante que você batiza, você não tem que ensinar tudo para depois a pessoa batizar, mas a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. O que é o batismo? Nós devemos fazer depois um tema, o que é, por que eu devo me batizar? O que é o batismo? Porque quando as pessoas sabem o que é batismo, eles se batizam, e aí o que acontece? Mas aí também não fica livre de saber. Aqui está dizendo, ensinando-as. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, Jesus, falou, vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Aí vem uma grande promessa. Ele estaria conosco até o confins, até terminar, até o confins, aqui, até a consumação do século. Mas uma outra coisa interessante... Deixa só eu comentar uma coisa. Sim? Posso? Ah. Você falou sobre lançar semente, que nosso papel como cristão, nosso papel como formador de opinião, às vezes, é nós darmos testemunho. E 1 Coríntios 10, 31, ele diz como nós devemos dar esse testemunho. Quer comais? Quer comais, quer bebais, o que quer que seja que você faça, você faça para a honra e glória de Deus. Se você testemunha nos seus negócios, você testemunha sendo bom pagador, você testemunha sendo um homem ou uma mulher educada, cortês, você testemunha quando você cumpre os seus compromissos, você testemunha quando você respeita a individualidade do próximo, você testemunha quando você é só você na família e você vê a sua família acompanhar a sua vida e vê que você é fiel. Então, testemunhar não é estar em atos, ações que são muito importantes, mas é na sua lida diária. Não é somente. É na sua área, não é somente. Nós não testemunhamos com uma igreja lotada, cantando, louvando, pregando, com estádios, com coisas gloriosas à vista do homem, mas nós testemunhamos a Jesus quando as pessoas verem Ele através de nós. Quando o Espírito Santo quando a pessoa vê que o Espírito Santo transformou e nos uniu em amizade e nos deu afinidade desde sempre, e eu agradeço a Deus por sua vida, sempre agradeci, porque você sempre foi uma pessoa muito importante para mim nesse caminho. E eu acho que, Ridley, nós pregamos o Evangelho quando a gente se relaciona com Vinícius, quando se relaciona com minha mãe, quando a gente fala com os vizinhos que moram nesse edifício, você com seus clientes, quantos clientes você tem. Então, pregar o Evangelho não é uma questão abstrata, ou então que precisa de uma preparação, que precise de um curso de teologia. Às vezes eu conheci pessoas com 20, 30 anos, nunca pregaram o Evangelho, nunca deram um estudo bíblico, nunca abriram a Bíblia para falar. E o que você me comentaria dentro do seu comentário também para a gente? Eu queria só, finalizando o tempo, nosso tempo já está curto, eu queria só finalizando que uma coisa importante que nós temos que aprender também é fazer discípulos de Jesus. Não da gente. Porque, infelizmente, muitos entendem que aqui é fazer discípulos dele. Que você vê a pessoa fala igual o outro fala, ele age... Não é. Aqui é fazer discípulos de Jesus. Você tem que ensinar tudo aquilo que você ouviu de Jesus, tudo aquilo que está na palavra de Deus, mas e fazer a pessoa ser discípulo de Jesus. Porque se fizer você discípulo seu, o dia que você tiver qualquer queda, o seu discípulo também vai ficar decepcionado. Então, faça ele fazer como está lá em Hebreus, olhar para o autor e consumador da fé, a Jesus. Porque se fizer discípulo seu, com certeza seu discípulo vai ser decepcionado. Então, como se diz, é muito interessante, nós testemunhamos, não é só
apenas ou somente lendo a Bíblia ou falando num vídeo no canal, como nós estamos falando aqui agora. Você testemunha a Ele no 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Isso é testemunho. E eu gosto de sempre frisar, Rodrigo Silva diz, e é muito interessante, você pode ser a única Bíblia que alguém um dia vai ler. Isso é muito profundo. Eu termino por aqui. Eu também termino por aqui dizendo a você que você pode ser a única Bíblia que alguém pode ler. Que você, na sua lida, no seu dia a dia, pode ser a luz. E assim eu creio. Sim, eu creio.